Por que será que os grandes gurus do Vale do Silício proíbem seus filhos de usar telas? Hoje eu quero falar com você sobre algo um pouco desconfortável. Você pode estar investindo em escola bilíngue, cursos, tecnologia e ainda assim não estar preparando o seu filho para o que realmente importa. Nós estamos vivendo um fenômeno curioso. Durante o século XX, os testes de QI mostraram crescimento constante nas pontuações, cerca de 2 a 3 pontos por década ao redor do mundo. Esse fenômeno ficou conhecido como efeito Flynn. Esse aumento foi atribuído a melhores condições de educação, nutrição, estímulo cognitivo e maior complexidade social. Ou seja, o ambiente importa, o contexto molda o cérebro. Mas aqui está o ponto que ninguém está observando. Em países como Noruega, Dinamarca, Finlândia, Reino Unido, esses ganhos começaram a estagnar, esses ganhos de QI, esses aumentos de QI, e em alguns casos começaram a cair a partir dos anos 90 e 2000. Se inteligência responde o ambiente e os indicadores começaram a cair justamente quando o ambiente infantil se tornou mais digital e menos relacional, nós precisamos olhar para isso com muita seriedade. Porque a inteligência não é fixa, ela é moldável. E se o ambiente muda drasticamente, os resultados mudam também. Estamos ficando mais informados ou será que menos capazes de nos relacionar? Talvez seja excesso de estímulo e falta de vínculo. Nós estamos preparando nossos filhos para o mundo tecnológico. Mas, e se nós estivermos falhando em prepará-los para o que realmente vai sustentar o futuro? As habilidades mais importantes do futuro não são mais as técnicas, também não é mais o conhecimento. Isso já está armazenado dentro dos vários sistemas de inteligência artificial. A pergunta então é: o que e como serão as habilidades mais valiosas do futuro? Elas serão relacionais. Elas são ligadas à capacidade de entender as emoções, à capacidade de ler o contexto, de compreender o sistema. Elas são ligadas à própria inteligência sistêmica, ligadas à habilidade de saber olhar para os conflitos num mundo cada vez mais dividido e polarizado. Porque nós, humanos, não operamos como máquinas. Nós reagimos conforme o ambiente, conforme a segurança emocional que nós sentimos. E se isso for verdade, o excesso de telas, de estímulos digitais e até o uso indiscriminado de inteligência artificial não é só um problema educacional, é um problema familiar e sistêmico. É um problema de todos nós. Eu sou Ana Garlett, advogada, pós-graduada e especialista em inteligência sistêmica. Toda semana eu trago aqui um conteúdo que busca revelar aquilo que sustenta famílias fortes, empresas longevas e prosperidade de longo prazo. Vamos começar com dados? Um estudo longitudinal publicado no JAMA Pediatrics, conduzido por Madigan e colaboradores em 2019, acompanhou mais de 2.400 crianças. E o que eles descobriram? Que a cada 30 minutos adicionais por dia de exposição à tela, aos 18 meses, estava associado a um aumento de 49% no risco de atraso na linguagem expressiva da criança. Isso é muito sério, e isso não é uma opinião, isso é um dado científico. Isso não significa que a tela causa um dano automático, significa que tempo de tela substitui o quê? Tempo de interação com pessoas, e é isso que pode ser perigoso. A interação é responsiva, olho no olho, troca, sorriso, resposta emocional, e é isso que constrói a linguagem da criança. Linguagem não é só falar. Linguagem também é a base futura do potencial cognitivo de uma criança. É a base para ser capaz de negociar, para ser capaz de lidar com as dificuldades, para ser capaz de lidar com os próprios filhos. As telas, elas estimulam, mas elas não respondem, elas não trocam. O nosso cérebro social não se desenvolve assistindo pessoas, ele se desenvolve convivendo com pessoas. O cérebro humano não nasce pronto. O córtex pré-frontal, que é responsável pelo controle inibitório, ou seja, tomada de decisão, controle das emoções, ele vai se desenvolvendo até aproximadamente os 25 anos de idade.
E ele se desenvolve na interação com as pessoas. A chamada rede social do cérebro, que é essa capacidade de compreender emoção, intenção, contexto, amadurece na convivência real, não nesse consumo passivo. Se o cérebro humano evoluiu para a cooperação, como a gente vê aqui em todos os conteúdos que eu falo para vocês de inteligência sistêmica, e a infância está cada vez mais individualizada digitalmente, nós estamos criando uma ruptura entre a biologia e o ambiente. E toda vez que biologia e ambiente entram em conflito, a biologia cobra conta. O neurocientista Michael Desmurget traz um ponto muito provocativo no seu livro A Fábrica de Cretinos Digitais. Ele compila dezenas de pesquisas mostrando como o excesso de exposição às telas na infância está associado a prejuízos em linguagem, atenção, sono e, posteriormente, desempenho acadêmico. Mas o ponto mais profundo não é só cognitivo. Quando a tela entra, algo sai. Sai a conversa, sai a convivência, sai a leitura compartilhada, saem as experiências até de frustração, saem as negociações por espaço entre irmãos, saem as brincadeiras no barro, na chuva, na rua. E o desenvolvimento de um ser não acontece por download, acontece por convivência, por conexão, por vínculos que fazem a criança se sentir segura. E nós ainda temos a questão do sono. As meta-análises publicadas na Sleep Medicine Review mostram que a exposição à tela antes de dormir reduz qualidade e duração do sono. E onde o sono impacta? Memória, atenção, controle da emoção. Sem sono profundo, o cérebro não consolida a aprendizagem. É preocupante, você concorda? Eu às vezes me pergunto se nós não estamos fazendo coisas parecidas com o passado, porém gerando traumas diferentes, mas que terão os mesmos efeitos. E se isso está fazendo sentido para você, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, porque esse é um tema que não se resolve em um vídeo só. E nas próximas semanas eu vou aprofundar ainda mais como a inteligência sistêmica pode ajudar a proteger as famílias, proteger empresas e o futuro das próximas gerações. Eu trabalho como mentora de famílias e fico pensando nisso aqui. Por exemplo, o Williams Group, que é um dos maiores estudos do mundo sobre transmissão de riqueza, acompanhou mais de 3.200 famílias ao longo de décadas. Eles queriam saber por que a riqueza vai se perdendo quando passa para outra geração, e o resultado foi desconcertante, surpreendeu até os pesquisadores. Cerca de 70% da riqueza se perde na segunda geração, aproximadamente 90% na terceira. E eles provaram que não é falta de técnica, não é falta de conhecimento financeiro. Você sabe qual a principal causa apontada? Incrivelmente, falhas de comunicação, ruptura de confiança, conflitos não resolvidos. A maior ameaça ao patrimônio nunca é o mercado, é o despreparo, a imaturidade, os problemas de comunicação entre as gerações. Então, se as empresas não quebram por falta de técnica, mas por dificuldades de relacionamento, você já percebeu aonde eu quero chegar com isso tudo que eu estou falando? A maturidade emocional de uma pessoa não nasce assim do nada aos 30 anos. Ela vai sendo treinada desde a infância, quando a criança vai aprendendo a esperar, a ouvir, cooperar, respeitar o lugar dos adultos, dos mais velhos, lidar com as frustrações. Se isso não for treinado agora, que líderes nós teremos? Que sucessores nós teremos? Que sociedade nós teremos? Se uma geração cresce hiperestimulada e pouco treinada para a vida real, nós teremos adultos com baixa tolerância à frustração, com a aversão às regras e às hierarquias, com impaciência, com dificuldade de cooperar com os outros. E isso, no médio e longo prazo, pode colocar em risco toda uma sociedade. Faz sentido para você? Me conta aqui nos comentários que eu quero ouvir o que você pensa sobre isso. Se você nunca tinha olhado por esse ângulo, aproveite e se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, porque assim você garante que não vai perder nenhum dos nossos conteúdos. Por isso eu sempre convoco vocês a compreenderem e praticarem a inteligência sistêmica. Ela é uma filosofia de vida que tem 3 grandes elementos:
o pertencimento, a ordem e o equilíbrio, o respeito a esses três fundamentos. Sem pertencimento surge a exclusão. Sem ordem surgem as disputas, a insegurança, a falta de limites. Sem equilíbrio, as trocas entre as pessoas se tornam injustas e a cooperação e confiança se rompem. A inteligência sistêmica é essa capacidade de construir vínculos seguros, de respeitar a hierarquia, de fazer troca justa. Com ela, uma pessoa é capaz de gerar confiança. E confiança é, sim, um dos maiores ativos invisíveis do futuro. Conhecimento técnico pode ser automatizado. Capital pode ser transferido. Tecnologia pode ser comprada. Mas confiança é construída. Se você tem filhos, eu quero te fazer algumas perguntas desconfortáveis. Seu filho está aprendendo a esperar? Ele sabe ouvir até o fim? Ele participa de pequenas decisões familiares adequadas à idade dele, é claro? Ele vê conflitos sendo resolvidos com diálogo, com conversa, com olho no olho? Ele entende hierarquia ou ele simplesmente reage a ela? Legado não é algo que chega assim como um download, não é uma herança técnica, não é só dinheiro, é maturidade emocional. E a maturidade emocional exige percepção, exige inteligência sistêmica. Se você quer construir uma riqueza, uma família, um grupo que atravesse gerações com bons valores, você precisa formar pessoas capazes de sustentar as relações. Para mergulhar mais ainda no mundo da inteligência sistêmica, eu te convido a me seguir no @AnaGarlett no Instagram, porque lá todos os dias eu compartilho conteúdo que sustenta famílias fortes, empresas longevas e prosperidade de longo prazo. Também tenho programas de mentoria. Se você deseja um acompanhamento mais personalizado, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Faça algo a respeito de tudo isso que nós falamos hoje, de verdade, porque o futuro será dominado por quem sabe sustentar vínculos, e isso não se aprende por download.